borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui deputada distrital Jaqueline Silva. Jaqueline, prazer estar te recebendo aqui. Ô, doutor, o Muita prazer é todo honra. meu. Eu é que estou muito feliz, quero agradecer essa oportunidade como essa nos dá a condição de falar um pouco da nossa jornada, né, de compartilhar como foi Sim. todo o nosso processo e quero de verdade mais uma vez te agradecer por essa oportunidade. Então vamos mergulhar aí na sua história. Vamos contar aqui. Fortes emoções, Sim. mergulhar na minha história. Então vamos ali naquele iniciozinho, infância, adolescência, como foi todo esse momento, essa trajetória? Então, acho que é importante começar, né? Eu nasci no Gama, sou moradora de Santa Maria. Falo que a nossa infância foi uma infância muito difícil, como diversas pessoas do Distrito Federal, mas eu diria que a nossa infância trouxe para nós uma dificuldade que nos transformou em ser quem nós somos hoje, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Quando cheguei em Santa Maria, Priscila, para você ter noção, a nossa cidade, eu com 11 anos, a nossa cidade não tinha asfalto, não tinha água, era água de chafariz, era escola de lata. Por diversas vezes a energia caía e eu até brinco, sempre que tem oportunidade, falo, quem é que teve a oportunidade de ter aí luz com lamparina? Então, assim, essas dificuldades todas, ela nos transforma, né? Nos faz mais forte. Enfim, nós tivemos diversos desafios, mas com a graça de Deus nós conseguimos superar tudo isso. Hoje eu sou casada, sou mãe, estou deputada e sou uma empreendedora de coração. Eu até falo muito assim, a nossa formação é gestão pública, mas o nosso coração sempre foi assim apaixonado, assim como você acabou de falar em paixão. A nossa paixão maior é pelo empreendedorismo. Eu falo que empreender é libertador. E a gente tem muita alegria em poder, de alguma forma, ajudar outras mulheres e dizer que é dessa área que a gente sempre sobreviveu. Mas, enfim, infância difícil, mas superada com muita alegria e com muita gratidão. Formação acadêmica, o que a Jaqueline fez? Então, como eu disse, a minha formação é gestão pública, mas eu, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, até por conta dessa nossa infância. Então, a gente foi ali enveredada a aprender a se virar. E lembro que os desafios nos fez, inclusive, a empreender desde muito cedo, né? Sim. Eu falo que hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que nós já trabalhamos em uma feira vendendo frutas e verduras, nós já tivemos uma feira do qual a gente vendia roupas, a gente já mexeu com eventos. Então, a nossa formação acadêmica, ela não fala muito sobre o que a gente já fez, porque, na verdade, diante de todas essas dificuldades, o que a gente teve que fazer foi sempre romper essas dificuldades, e o empreender foi o que sempre nos moveu. Então, assim, hoje eu falo sempre, empreender é libertador e nos dá a condição, sim, de alcançar outros sonhos e de alcançar outros objetivos, inclusive na sua vida profissional. Hoje a Jaqueline deputada pode compartilhar toda essa jornada e pode, para além de deputada, quando não estiver mais deputada, pode voltar a empreender, mas pode também ser uma outra profissional. Então eu falo isso com muita alegria, mas acima de tudo com muita humildade. Eu falo inclusive que eu estou deputada, né? Quando não estiver mais nesse cargo, provavelmente vou voltar a empreender ou quem sabe me desafiar em outra área profissional. Até porque eu falo, Pri, que lugar de mulher é aonde ela quiser. É isso. E como foi da Jaqueline, empreendedora, para despertar aquela vontade de estar no meio político? Muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Da onde veio essa predisposição. Eu posso, inclusive, dizer que eu nunca imaginei. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar com essas meninas mais jovens, esses dias a gente fez um evento que tinha umas meninas que estavam tendo a oportunidade de conhecer o parlamento, outras instituições. Eu falei, eu jamais imaginei na idade de vocês de estar deputada, de estar na Câmara Legislativa. Mas nós somos criadas, sabe, Pri, com essa disposição e essa vontade sempre de servir, de ajudar.
Eu trago essa referência da minha avó, uma paraibana que se aventurou aqui em Brasília, veio para cá com 11 filhos. Eu cresci, né, morando com a minha avó e com a minha mãe, e ela sempre nos trouxe esse norte, olhar, ajudar, servir. E foi em cima disso que eu entendi que a participação política poderia me auxiliar, me ajudar a fazer isso de uma forma maior, né? Então, a Jaqueline empreendedora, que sempre teve ali aquele contato direto com as pessoas, aquela pessoa que dentro das condições que eu ali tinha, gostando sempre de ajudar, de servir, eu em algum momento da minha vida eu enxerguei, não, a política pode me fazer ajudar mais pessoas. E foi um grande desafio, né? Eu falo, inclusive, eu acho que nós não só insistimos no nosso sonho, nós perseguimos o nosso sonho. Eu não sei se você conhece um pouco da nossa realidade, Pri, mas a gente nunca pertenceu a um grupo político, a gente nunca teve grandes condições financeiras, na verdade nossas condições foram mínimas, e estar no parlamento com essa realidade é tudo muito difícil. Então a Jaqueline, mãe, esposa, filha, empreendedora, se atreveu a participar desse universo, um universo que tem na sua grande maioria a figura masculina, sim, né? Mas ainda assim, com todos esses desafios, a gente foi trabalhando para conseguir alcançar esse espaço. E o ingresso nessa vida pública foi direto concorrendo ao cargo de deputada ou ingressou por outro caminho, alguma secretaria, participante de governo? Não. Como foi esse início? Foi da forma que você falou inicialmente. A gente nunca ocupou nenhum cargo público. Eu volto a dizer, a nossa experiência sempre foi como empreendedora, como comerciante. Mas o nosso desejo era muito grande de ocupar esse espaço, sempre com essa visão. Eu sempre acreditei na política, sabe, Pri? Por mais que eu não me sentisse representada, e te digo isso porque eu sou moradora de uma cidade periférica, né? Eu estou em Santa Maria, uma cidade satélite, uma cidade periférica, e a política pública, ela demora demais para chegar para nós, moradores dessas regiões. Mas eu sempre acreditei na política, e eu acredito muito na política. Eu fico muito triste quando as pessoas falam, todo mundo é igual, não tem mais jeito, tem jeito. E a forma de mudarmos essa realidade é quando a gente participa dela. E foi isso que eu fiz, mesmo sem ganhar nada, sem ocupar nenhum tipo de cargo, eu perseverei, lutei muito para conseguir chegar nesse local. É claro que eu nunca estive sozinha. Eu sempre fui rodeada, primeiro com a minha família, do qual eu agradeço imensamente, porque o sonho não era só meu, era um sonho nosso. Mas para além da família, muitos amigos, a minha cidade, sabe, a comunidade. Eu falo inclusive que o nosso mandato é um mandato popular exatamente por isso. As pessoas, mesmo sem ter um ganho direcionado através do mandato, eu digo individual, não é pelo cargo que as pessoas nos ajudam, porque a gente inclusive não teria condição de ajudar todas as pessoas que acreditaram na gente, mas essas pessoas estiveram conosco nessa jornada, então mesmo sem ter tido essa experiência, sem ter tido essa oportunidade, a gente perseverou, né? Foram 4 eleições, nós começamos em 2006 com 1.000 votos, 2010 com quase 5.000 votos, 2013, 14, com 9.858 votos, para só em 2018 conseguimos o nosso primeiro mandato, com 13.000 votos. Então, Pri, foram mais de 13.000 pessoas que acreditou na gente, que esteve conosco nessa jornada, que esteve conosco nesse processo. E hoje nós já estamos na recondução do mandato, dobrando a nossa votação com 26.000 votos. Coisa difícil, eu falo que a reeleição ela é ainda mais difícil do que a sua primeira eleição. Então, assim, eu falo todos os dias, foi um grande desafio, né? Continua sendo, e eu falo que para nós mulheres, em toda posição que a gente tiver, sempre vai ser mais difícil. Eu falo, por exemplo, na área profissional, você é uma excelente dentista, mas a gente sabe que ainda há algumas mulheres que ocupam espaços, seja na sua área ou em outra, mas que não conseguem ter a igualdade no salário. Ainda há uma discriminação. E aí não sei nem se eu estou quebrando aqui um pouco o roteiro, mas eu tive a oportunidade de estar muito próximo das nossas mulheres advogadas, inclusive aprovamos uma lei aqui que versa sobre o dia 15 de dezembro, Dia da Mulher Advogada. E nesse bate-papo que a gente teve,
algumas mulheres falando, olha, deputada, infelizmente a gente tem as mesmas condições técnicas, a gente tem o mesmo potencial, mas em muitos casos a gente não consegue receber o mesmo valor que os homens advogados recebem. Então, assim, a gente tem, sabe, muito trabalho para fazer. E eu falo todos os dias, nós mulheres, nós não queremos ser mais do que os homens. A gente quer só o nosso respeito, quer respeito e o nosso espaço. E eu já tive até convidada aqui, advogada, hoje ativa na luta do direito das mulheres, e que relatou, assim, início de carreira, de, assim, até intimidação, assim, de estar outra advogada e ela perante o juiz e de ser intimidada simplesmente pelo fato de ser mulher. É isso. Infelizmente isso acontece, né? Nós precisamos mudar isso, e eu acho que esse é o nosso papel. Eu fico muito feliz, hoje nós temos uma rede, as nossas redes sociais, por exemplo, elas têm muito mais mulheres do que homens, e isso me alegra, porque eu falo assim, eu sou a representante de vocês, mulheres, na Câmara Legislativa, né? E isso nos entristece, porque se somos 24 parlamentares, só temos 4 mulheres, sendo que nós somos maioria nas urnas, então a gente ainda precisa mudar muito. Eu, inclusive, convido todas as mulheres, participem do processo político, é muito importante, porque é lá, Pri, que a gente define, né, como nós vamos estar, os espaços que nós vamos ocupar, as melhorias que a gente pode alcançar, é no parlamento. Então é muito importante que as mulheres tenham essa consciência e participem, mas eu acho que falta uma viradinha de chave às vezes para nós, para que a gente não só na política, mas seja a área profissional que a pessoa quiser, ela tem condição de alcançar, ela tem condição de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Né? Mas assim, sem ideologia partidária, na última eleição que a gente teve para presidente, na minha cabeça, a gente tinha total condição de ter eleito uma outra presidente mulher. Eu também acho. Mas aí a gente vai para um outro, que inclusive a gente demoraria muito tempo aqui. Há muita dificuldade, Pri. Você pega os partidos, eu posso falar em cima até do que eu já vivi. Nesse processo eleitoral, antes de estar deputada, as pessoas enxergavam a gente como um número. Não, vem para cá porque você vai ajudar a eleger um homem. Não porque necessariamente você tem condição de ser eleita. Então, assim, como eu disse, a gente precisa romper muita coisa ainda, né? E isso só se dá quando nós participamos. Então, quando a gente fala de eleger uma presidente, de eleger, por exemplo, uma governadora, nós vamos ter ano que vem um processo muito importante aqui no Distrito Federal. Nós vamos decidir quem será o nosso governador, senador, deputados. E aí a gente tem essa oportunidade. Nós vamos ter aí uma pré-candidata a governadora, que é hoje a nossa vice-governadora Celina Leão, mulher. Então, assim, ao invés da gente ficar duelando entre a gente, é hora da gente uma ajudar a outra. Fazer aquela corrente das Exatamente. mulheres. E essa corrente não é para dizer que é legal, que é bacana, não. É para dizer, olha, estou contigo, tenho essa sugestão, acho que é importante a gente pensar nessa política pública. Então, a participação e estarmos juntas é isso, para fortalecer o debate, para a gente trabalhar juntas, para a gente trazer o nosso ponto de vista. E eu falo sempre, a mulher, ela é sensível, ela é responsável, ela é imersa naquilo que ela se propõe a fazer, né? As pessoas às vezes viram e falam, como é que você aguenta essa agenda louca? Eu falo, eu sou mulher, né? Mulher dá conta, ela consegue superar todas as dificuldades e consegue sim ser mãe, ser esposa, estar deputada, ser dentista. Tudo que a gente se propõe, a gente consegue fazer. É isso. Eu acho que talvez seja esse, né, Pri? O virar de chave. Se propor. Para que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? E eu quero cumprir esse propósito. Eu acho que quando a gente tem esse encontro verdadeiro dentro da gente, aí esquece. E digo isso até por mim mesma. Quando eu determinei, não, eu quero e vou estar deputada. E olha, Pri, eu tive inúmeros convites no meio desse processo. Lembro como hoje, quando a gente conseguiu os quase 10 mil votos, que a gente ficou como primeira suplente, tentaram roubar o meu sonho por diversas vezes. Não sai candidata mais não, isso não dá certo para você, você já tentou tanto, não conseguiu. Vai ser administradora, vai ser assessora. Eu não estou na política pelo cargo, pelo salário, eu estou na política porque eu acredito, mas eu preciso estar num lugar que me dê condições de ajudar as pessoas. Então, por quê? Porque aquilo você estava tinha aquele certo. propósito traçado na sua cabeça e nada ia fazer você desviar daquele caminho. E é esse, sabe, e é esse convite que eu faço para as mulheres. Se conheça,
né? Descubra dentro de você o que você gosta e o que você quer fazer. E aí, quando isso estiver claro dentro de ti, não abra mão por sugestão, porque assim, olha, Pri, existiu cenas tão difíceis nesse meu processo de deboche, das pessoas virarem e falarem, você não cansa não, hein? Já que sou candidata não sei quantas vezes, pelo amor de Deus, tá ficando feio. Já teve situação da pessoa, não aguento mais, não vou votar mais em você, voto em você, você só perde. Você entende, Pri? Assim, eu ouvi tanta coisa que poderia me tirar, né, essa Sim. vontade, esse sonho, que poderia me desmotivar, e eu não aceitava. Eu falei, não adianta, isso tá claro para mim. É claro que nós somos, né, privilegiadas, nós temos um Deus vivo, e eu falo que eu colocava ele à frente e esquece, o resto podia falar o que fosse, que eu sempre... E eu coloquei esse sonho meu nas mãos, e coloco todos os dias, né? O mandato para nós é uma missão, para mim é um Sim. cumprimento de uma missão, enquanto ele achar que eu estou pronta e que eu devo ficar ali, eu vou ficar. É tanto porque assim, se você pega na história da Câmara Legislativa, como é que pode uma menina que nasceu numa cidade periférica, sem pai, sem recurso, a família não é política, como pode? Como que ela tá aqui Pri, hoje, eu né? falo, eu era improvável desse negócio todo, eu era improvável, mas sobre uma cobertura de um Deus vivo, que eu creio muito, e sobre a ajuda dos meus amigos e com a minha determinação. Então, assim, quando eu falo isso, não é sobre o cargo, é sobre sonhos, sobre metas, sobre persistência e insistência em cima daquilo que você quer. E quando os seus sonhos eles estão de acordo com o que Deus tem para sua vida, dá tudo certo. Não tem como dar E tem errado. dado muito trabalho, muito desafio, e falo isso até pelo universo. É um universo que tem muito mais homens, né, do que mulheres. Sim. Assim, chega a ser constrangedor. A gente vai para algumas reuniões que tem muito mais homens do que mulheres. E para mim tá tudo bem, mas eu fico triste porque eu gostaria de ter mais mulheres ao nosso lado, ao meu lado. Mas a gente vai superando, vai convidando as companheiras, eu vou incentivando. Agora, por exemplo, a gente teve eleições municipais. Eu saí daqui e fui em diversos municípios falar para as nossas candidatas a vereadoras, você pode, olha aqui, eu consegui, você também vai conseguir. Então, assim, eu tenho feito a minha parte para a gente poder mudar esse número e ter mais mulheres. E ao longo do mandato, quais as metas, os objetivos? Então, nós temos como carro-chefe desse nosso projeto, dessa nossa missão, cuidar dos desfavorecidos. Eu falo que a política pública, ela precisa alcançar essas pessoas. Nós temos no Distrito Federal, infelizmente, um número altíssimo de pessoas desempregadas, nós temos um número altíssimo de mulheres que são hoje ela que cuida da casa e aí por uma série de dificuldades às vezes não conseguem trabalhar ou se trabalham aquela preocupação. Então o nosso mandato ele tem um compromisso, né, com essas pessoas. É claro que quando a gente fala de cuidar dessas pessoas, a gente fala assim de cuidar da criança e temos pautas importantes, sabe, Pri? Nós temos muitos projetos na área da educação, mas a gente também não deixa de cuidar do idoso. Eu falo que inclusive o idoso é o xodó do meu coração e do nosso mandato. E se a gente para pensar, hoje o Distrito Federal ele não está apto, nós não estamos prontos para o envelhecimento que vai existir, porque eu falo só tem uma maneira de a gente não ficar velha, se morrer novo. Eu não quero morrer nova. Não é essa opção, não. Então o Estado precisa ter esse olhar cuidadoso com as nossas pessoas idosas, e isso começa com uma calçada que às vezes não é acessível. Você para pensar, não tem um local para a gente recepcionar quem cuidou da gente a vida inteira, então o mandato ele tem esse cuidado especial com a pessoa idosa, mas a gente também não deixa, por exemplo, de poder ajudar as nossas mulheres. Eu falo que uma forma de ajudar é capacitando elas, deixando elas prontas para o mercado de trabalho. Como eu sempre fui comerciante, eu falo, eu preciso ajudar o setor produtivo, porque quando eu ajudo os nossos empresários locais, ele está gerando emprego, ele vai pagar imposto, tudo isso. Então, assim, é um mandato que eu falo que atua em várias frentes e, acima de tudo, um mandato popular, que a gente busca lá o olhar, as críticas, reivindicações da comunidade e traz para o parlamento para que a gente consiga avançar. Um desafio, a gente Eu imagino. tem trabalhado muito nisso. E os projetos que impactam diretamente a população? Então, a gente falando aqui de algumas ações, e é até importante para a gente falar sobre isso, que as pessoas acham que a política é distante da minha vida. Não é. Tudo, a nossa vida é movida através da política. Nós, por exemplo, um projeto de lei do qual a gente atuou, a gente trabalhou de forma ardente, por exemplo, cartão material escolar.
um auxílio, Pri, que você dá para as famílias de baixa renda, para os alunos comprarem o seu material escolar. É de 240 a 320 reais. As pessoas recebem esse auxílio e vão até uma papelaria credenciada. Isso foi uma lei aprovada. Hoje, não é um programa da Jaqueline ou do governador Ibanez, é uma política de Estado. Eu vou sair e esse legado vai ficar. E essas crianças vão ter condição de ir até uma papelaria e escolher o material e não ser rotulado ao filho de pobre. Porque eu lembro claramente na minha infância, recebi um caderninho, ele era tão, a gente ganhava, ele era tão fino a folha que você escrevia numa folha passava para outra. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, mochila, quando que eu tinha condição? É geralmente um primo que doava, o caderno licenciado era a prima que doava. Então, assim, essas coisas todas, elas me movem muito, sabe? No sentido de a gente fazer diferente. E nós conseguimos, com uma lei, uma ação que o mandato atuou e atua até hoje, porque hoje nós fazemos todo um trabalho de garantir orçamento, porque é na Câmara Legislativa que aprova, de trabalhar junto às papelarias que são credenciadas. Então, uma lei que o mandato trabalhou, hoje ela alcança 200 mil alunos do Distrito Federal. Então, às vezes a gente fala, política, eu não vivo, eu não precisa, nós vivemos a política. Essa é uma política pública que chega hoje para mais de 200 mil alunos. Então, assim, olha que coisa maravilhosa, como a política pode ser transformadora, e é nessa política que a gente acredita. Então, a gente conseguiu aprovar essa lei, aprovamos também a lei do cartão creche. Nós tínhamos, Pri, mais de 20 mil crianças esperando por creches públicas. E eu, por exemplo, eu fui mãe muito jovem, tinha comércio, meu filho cresceu dentro do comércio. Eu tive essa oportunidade, mas quantas mães não têm oportunidade? E aí também não trabalham porque não tem onde deixar os seus filhos. Então a gente trabalhou junto ao governador, falei, governador, o senhor não tem creches públicas, vamos fazer uma parceria com as instituições particulares, e conseguimos aprovar também essa lei, um cartãozinho, que esse pai também pode levar o seu filho para uma instituição particular. Que não consegue vaga na creche pública. Agora aí tem um impacto diferente. Essa instituição particular tem crianças de um poder aquisitivo até diferente do teu, mas esse menino lá, filho de uma família mais simples, tem essa mesma condição de estar nessa instituição. Inclusive, não pode haver nenhum tipo de discriminação. Eu, inclusive, faço visitas rotineiras nessas instituições, porque o tratamento tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo. Então, assim, essa lei também conseguiu garantir que muitas crianças pudessem estarem em creches que aí não são públicas / privadas. Né? E com isso, o que você faz? Você dá a essa mulher a condição dela estar tranquila, que o filho dela está no lugar seguro. Ela pode continuar trabalhando ou voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. Eu falo que todo mundo ganha. Né? São ações que todo mundo ganha. Nós temos, por exemplo, um projeto também direcionado para a pessoa idosa. Através, inclusive, das nossas emendas parlamentares, a gente consegue levar uma estrutura de fisioterapeuta, de psicólogo, tem todo um professor de educação física, pilates, tudo direcionado para esse tratamento, né, para esse cuidado com a pessoa idosa. Eu confesso que esse é um maior desafio, porque a gente abre os polos, 300, 500 idosos, mas quando você vê, são uma lista de 2 mil, 3 mil, mas também são ações importantes que a gente tem conseguido auxiliar. Então, isso impacta diretamente na população do Distrito Federal e a gente se alegra muito, porque é para isso que nós estamos na Câmara Legislativa, né? Então, se a gente for falar aqui de ações, são diversas ações, muitos projetos, muitos programas, leis importantes. Nós aprovamos, por exemplo, Pri, as manobras do desengasgo. Hoje, no pré-natal, os pais têm, né? A Secretaria de Educação hoje tem essa obrigação de ensinar as manobras de desengasgo. Quantas crianças hoje já tiveram casos como esse e infelizmente vieram até a falecer? Sim. Então, assim, quando a gente fala isso, mais uma vez a gente deixa claro, olha aí, uma ação do mandato, uma ação que partiu da Câmara Legislativa, impactando diretamente. Não fica só nisso, nós temos leis importantes direcionadas para as mulheres, né? Como eu disse, para a pessoa idosa, para o setor produtivo, tudo isso a gente se alegra muito. E isso tudo, Pri, para você entender, é tudo oriundo do que a comunidade reivindica para a gente. E falando em comunidade, como que é essa conexão da deputada Jaqueline com a comunidade? Como que a comunidade tem esse acesso? Agora você falou algo forte. Eu lembro que nessa nossa jornada, as pessoas falavam assim, poxa, Jaqueline, eu gosto de ti, você é gente como a gente. Mas quando você for parlamentar, eu vou conseguir ter acesso a você? E eu confesso que isso
é algo que me faz refletir todos os dias, sabe? Porque eu falo, eu fiz um compromisso de continuar acessível. Eu continuo morando no mesmo lugar, Pri. Eu continuo frequentando a mesma padaria, a mesma manicure, sabe? E mais do que isso, eu falo que eu estou sempre aberta. É claro que eu não consigo falar com todo mundo, mas a gente busca sempre essa escutativa Sim. e esse acesso. Eu falo que eu estou deputada, então daqui a pouco eu não sou mais. Então, enquanto lá eu estiver, eu preciso sim ouvir as pessoas. E eu até acho, viu, que o nosso mandato é um dos mandatos que são mais acessíveis, assim, mais procurados. Eu digo para a comunidade de uma forma geral da nossa região. Mas a gente continua o quê? Próximo das pessoas. Então a gente não abre mão, né? Nossas agendas lá na Câmara Legislativa, segunda, terça e quarta-feira tem comissão, tem plenário, Sim. mas a gente não abre mão das agendas externas. Quinta, sexta, sábado. Ontem, por exemplo, eu estava no Riacho Fundo 2, então a gente faz sempre, né, essas agendas para que a gente possa estar próximo das pessoas, para ouvir as pessoas, as reivindicações, isso tudo é muito importante. Mais um grande desafio e a gente todos os dias tenta cumprir aí essa regra. Você falou uma coisa que é engraçado, que a maioria das pessoas acham assim, tanto deputados estaduais, distritais, federais, "Ah não, porque ele está ali em sessão, em Plenário, plenário, tipo terça, quarta, segunda, terça, quarta, não depois não trabalha. trabalha". Aí, a gente quando começa a conhecer as pessoas, você vai convivendo, você vai vendo, aí você fala assim: "Gente, quando eles não estão lá, é onde mais trabalha, porque não para". É isso. Eu acho legal que esse ponto de vista que você colocou, acho que é o que a maioria das pessoas sentem. Não, deputado trabalha não. E eu confesso que antes de chegar no parlamento, eu também achava que Achava. o trabalho era mais brando. E talvez possa até ser para algumas pessoas. Mas para mandatos populares como o nosso, o que me fez chegar na Câmara Legislativa foi a comunidade. Então, se eu paro de falar com a comunidade, provavelmente eu não vou continuar naquele Sim. local. Mas, assim, existe uma agenda, existe compromisso, existe reuniões. Mas eu saio daqui e eu preciso ainda dar um pulinho no DR, porque a gente tem uma série de obras para serem executadas. E aí o nosso mandato vai mesmo cobrar, sabe, de forma bem incisiva. Então, para além do parlamento, que inclusive é importante a gente falar, a Câmara Legislativa é a casa do povo. Eu, inclusive, falo, acho que a comunidade precisava participar mais, Sim. estar mais presente. Na hora que a gente tem aprovações de leis que vão refletir diretamente na nossa vida, e às vezes a gente não participa porque a gente acha que não pode. Pode, todo mundo pode ter um plenário lá, você pode participar. Aquela casa é nossa, nós precisamos, inclusive, ocupar ela. Mas, para além da Câmara Legislativa, existe uma série de afazeres e atribuições fora dali, né? E alguma história inspiradora que possa ser compartilhada com a gente de atendimento à comunidade? Então, Aquela que marcou, assim? assim, esse reconhecimento da comunidade de falar desse acesso para nós é muito importante, mas o que mais nos marca, assim, a gente tem tanto depoimento, Pri, de mãe, sabe? Tanto nessa questão dos materiais escolares, assim, de Sim. mães virarem, e isso me deixa muito emocionada, mãe virar e falar assim, olha, deputada, a primeira vez que meu filho comprou um lápis da Faber-Castell, porque eu não tinha condição de comprar, a senhora está me permitindo isso. Deputada, meu filho pegou uma mochila bonitinha de rodinha, agarrou como se fosse o brinquedo mais bonito. Depoimentos como esse e tantos outros, por exemplo, de mães falando, olha, deputada, eu estou trabalhando, olha como eu estou bonita, e sabe por que isso está acontecendo? Porque minha filha está na creche. Depoimentos como esse nos enche de alegria, né? Nos faz ficar emocionada e certa de que ainda tem muito para fazer, Sim. Pri, mas a gente está no rumo certo, porque a gente tem ouvido as pessoas, a gente tem buscado entregar a política pública que as pessoas realmente precisam, né? Mas assim, são diversos depoimentos, uns bem marcantes mesmo, a deputada se emociona e todos, vou até beber uma água. Mas eu falo que essas histórias é o que a gente mais gosta de ouvir. E é o que aquece o nosso coração, Sim. né? Eu confesso que por vários momentos, assim, eu falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu não tenho mais vida, né? Minha casa não é minha, meu tempo não é meu, tudo é de todos. Mas aí, quando a gente recebe esses depoimentos, aí não, aí você fica com a força, não, eu Sim, tenho que eu tô no continuar caminho isso, eu tenho certo, é muita isso coisa que eu ainda tenho para que fazer. fazer. É isso, é isso, é isso. Mas é muito bom, são experiências boas. E quais as conquistas do seu mandato até agora?
Então, nosso mandato, como eu te disse, tem essas conquistas Sim. importantes, que essa da área educacional a gente considera muito importante, mas nós também temos muitas ações, Pri, o nosso mandato tem um compromisso com essa questão de infraestrutura, sabe? Você pega ali na saída sul, por exemplo, Santa Maria, Gama, você pega um Totalville da vida, era um condomínio assim que a gente chegou, assim que nós conseguimos o nosso primeiro mandato, e todo mundo tinha uma perspectiva de que aquela vicinal ia ser pavimentada, mas isso era uma luta de anos, 15, 16 anos. Eu falei, nós vamos fazer isso, o mandato vai fazer, nós vamos fazer isso junto com o governador. Sandra não vai conseguir. A gente foi lá depois de muito trabalho, porque há todo um processo, né, que às vezes as pessoas não compreendem, que precisa ser feito. Sim. Tem que ter um projeto arquitetônico, orçamentário, licença ambiental, para depois soltar uma licitação, para ter orçamento para fazer a obra. Então há um rito que não pode ser Sim. diferente. Mas nós, por exemplo, conseguimos diversas pavimentações. Nós temos essa, por exemplo, que eu estou falando que é muito importante. Nós tivemos a da 361, nós fizemos uma agora, eu não vou saber listar todas aqui, graças a Deus por isso, né? Sinal de que nós estamos trabalhando. Mas nós tivemos uma agora bem marcante. É uma pavimentação que liga o Gama ao Serra Dourada. Mais de 30 anos de luta, Pri. Mais de 30 anos de luta. E a gente conseguiu, há poucos dias, acho que tem um mês mais ou menos, nós entregamos essa pavimentação. E você escuta depoimentos assim, olha, agora eu chego no trabalho todo limpinho, porque eu chegava cheio de terra, porque pegava a terra. Então, nós temos muitas ações no que eu falo de vicinais, escolas sendo reformadas, equipamentos públicos, tem uma série de ações que impactam e que é esse legado bacana, que eu falo, inclusive, que é o que nos reforça também até essa força e coragem, né? Nós estamos falando de ir agora para o DR, nós estamos em luta, por exemplo, uma ampliação da BR-040, ali saindo de Santa Maria tem um engarrafamento muito grande, nós estamos trabalhando para aumentar 2 vias, nós estamos trabalhando para garantir um viaduto ali no Novo Gama, porque o fluxo de carro é muito grande. Então, o mandato também tem muitas obras nessa questão de, muitas ações nessa questão de obras de infraestrutura. Então, a gente não daria conta de listar, mas eu posso dizer que de lâmpada de LED, câmera de vídeo monitoramento, asfalto, escola, equipamentos públicos, campo, tudo isso, parque ecológico, enfim, tem muitas ações que o mandato conseguiu auxiliar. E isso tudo reflete várias benfeitorias para a comunidade. Diretamente, né? Diretamente. A gente, por exemplo, agora startou a ampliação do BR-040 de Santa Maria, do BRT de Santa Maria. BRT de Santa Maria, hoje, o que existe não comporta o número de pessoas que lá passam. Sim. Então, a gente vai ter um novo BRT ao lado. Isso reflete diretamente na vida das pessoas que saem todos os dias para trabalhar, ter uma condição ali melhor, mas isso tudo aconteceu por quê? Porque o mandato foi lá, pegou, foi para a secretaria, despachou, pegou dentro das emendas parlamentares, que é o orçamento que o deputado tem, destinou cota, foi falar com o governador, falou com... Então tem todo um rito, um trabalho para ser feito. Mas a gente trabalha, a comunidade cobra, a gente trabalha e o governo entrega, isso é o mais importante. Maravilha. E uma mensagem para as nossas jovens e que pensam em ingressar nessa política, para os futuros políticos? Então, eu quero convidar, né? Convidar, convocar. Eu acho que as pessoas precisam, Pri, acreditar na política, sabe? Eu volto a dizer, a política move tudo, né? A política move mais emprego, mais saúde, mais educação, mas move quando a gente participa dela. E nós não podemos correr. Nós precisamos participar, entender. E quando eu falo política, não é só de um cargo que eu estou falando. Eu estou falando dos conselhos. Hoje, em toda cidade satélite, tem conselho de saúde, conselho de segurança, tem diversos, né, locais que você pode estar participando. E ali você vai falar, abrir seu coração, olha, não tá bom, precisa melhorar. Enfim, mas participar, porque a crítica por si só, ela não ajuda. Eu falo todos os dias, não há problema em receber críticas, quando elas são construtivas. Sim. Olha, deputada, aqui não tá bom, mas eu penso que, de repente, se a gente fizesse dessa forma, ia ser melhor. Tá lindo. E é esse convite que eu faço para todas as pessoas, para participarem mais, para acreditarem na política. E de uma forma especial, eu convido as nossas mulheres nesse mês, que é um mês especial, Sim. mês que a gente celebra, que a gente comemora. Eu falo que não é, o nosso dia são todos os dias, mas esse mês ele fica diferente, né? Mas ele precisa ser diferente também dentro da gente. A gente precisa acreditar na gente, a gente precisa participar, como eu disse, do processo político, a gente precisa participar de todo e qualquer local que nos dê condição de nos capacitar a estar melhor. Enfim, fica feito esse convite, né?
com esse coração aqui cheio de alegria, mas acima de tudo com muita vontade de realizar. Eu falo sempre que nós juntas, nós somos invencíveis, né? Sim. Nós mulheres somos invencíveis e o nosso povo junto mais ainda. E conselhos para quem quer ingressar na área política? Eu penso que o conselho central é de perseverança. Não olhar para as dificuldades, sabe, Pri? As dificuldades, elas sempre vão existir, e existem em qualquer lugar. Mas para você que almeja, que pretende participar do processo político, esteja firme, resiliente, busque um grupo que te representa. Eu falo que é muito sobre isso também. Eu tenho os meus princípios, né? Eu sou cristã, eu sou uma pessoa, como eu disse, moradora de uma cidade periférica, então eu sempre quis estar próximo de um grupo que falasse e que me representasse. Então, esse também é um conselho e uma dica. Você precisa estar do lado de alguém que te represente, que Sim. fale por ti. E persevere. Eu falo que a perseverança e o trabalho, ele pode sim nos dar a oportunidade de chegar aonde a gente pretende. E eu queria, para a gente finalizar, uma mensagem de inspiração, de ajuda para as nossas borboletas, para as nossas ouvintes. Primeiro, eu adorei esse borboletas, né? Eu falo que nós todas somos lindas borboletas. Mais uma vez, te agradecer, tá, Pri? É importante em momentos como esse, você abrir mão lá dos seus afazeres, né? Para estar aqui conosco, compartilhando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Sim. O nosso tempo é o mais precioso. Quero de verdade, mais uma vez, agradecer. E as nossas borboletas lindas, maravilhosas, acreditem em vocês. Eu teria tudo, Pri, eu teria tudo para ter uma vida muito diferente da que eu tive hoje. Pela infância que eu tive, pelas dificuldades que eu tive. Mas eu acreditei em mim, eu acreditei no meu potencial e, como eu disse, eu entreguei nas mãos de Deus, né? E busquei ali uma rede de amigos que também pudesse me amparar e estar comigo. Então, a vocês fica essa mensagem também. Perseverem, acreditem. A gente pode sim superar todos os desafios e alcançar os nossos objetivos. Maravilha. E onde nós podemos te encontrar? Além da Câmara Legislativa, que a gente já sabe, nas redes sociais, para quem ainda não te acompanha, para ficar vendo um pouquinho do trabalho, do que está sendo feito. Eu falo que as redes hoje nos ajudam muito, né? Sim. E eu falo que ajuda dos dois lados. Se fizer tudo certinho, vai ser legal. Se também não fizer, também vai ser. Mas, enfim, as nossas redes o nosso Instagram é Jaqueline Silva DF, né? É o nosso Instagram. Por lá a gente pode conversar no direct, por lá. E eu faço questão dessa interação. Acho é uma forma também de, por exemplo, ter um diálogo com pessoas de todos os lugares do Distrito Federal e até fora. Sim. Aqui e acolá a gente recebe uma mensagem de pessoas de fora. Mas, enfim, as nossas redes sociais nos promove isso, então Jaqueline Silva DF, por lá a gente pode se conectar, conversar, marcar as nossas reuniões, mas acima de tudo, receber também as reivindicações. É isso. Muito obrigada, Jaqueline, foi maravilhoso nosso bate-papo. Acho que saber um pouco mais do que acontece aí na política, a política feita por uma mulher da capital do Brasil, assim, como você falou, 24, são 4 mulheres apenas, para as mulheres as que quiserem acreditarem que é possível e que não desista. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Como a senhora disse, há espaço para mais mulheres estarem conosco. Sim, sempre. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham adorado estar aí imersas nesse mundo das mulheres na política. Que sejamos muito mais mulheres na política. Sempre. E nunca vamos esquecer de cuidar da nossa saúde bucal. Para isso, me sigam lá no Instagram, @DRA Priscila Paz de Ouro. Até o próximo episódio.